Olá pessoas, eu sou o André e estamos de volta com o curso Black JavaScript e hoje nós vamos começar alguns exercícios, né? Então você só repete o nome do arquivo colocando apenas 08, então vai ficar 08-estrutura de decisão.js. Aqui em index, né, você só troca o número 7 pelo 8, tá ok? Então essa aula 08 será exercícios. Bom, fecha aqui o index, né? Vou rodar aqui, então ele limpou para mim o meu Developer Tools. Ok, então vamos ver como é que vai funcionar essa aula. Essa aula vai aparecer aqui do lado aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, o nosso pseudocódigo, tá? Nosso português estruturado, e daí nós vamos passar essas informações por formato JavaScript, ok? Ok, então vamos lá. Faça um programa que peça dois números ao usuário e mostre qual é o maior e qual é o menor. Bom, como nesse caso aqui nós não estamos passando informação ainda para o JavaScript, né? Então nós vamos deixar as informações de entrada já no nosso script, tá? Sem precisar ninguém estar digitando alguma coisa. Então vamos lá. Olhando aqui do nosso lado aqui, então nós vamos encontrar o que? Vamos encontrar o nosso pseudocódigo. Agora vamos passar esse pseudocódigo para o nosso JavaScript. Ok, então vamos declarar aqui, faça um programa que tenha duas entradas, né, e mostre qual é o maior e o menor número. Então vamos const. Por que vamos usar o const? Porque a variável n1 ela vai ser declarada constante, ela não vai ter mutação durante a compilação do programa, né, durante a interpretação do nosso script. E const, como são duas variáveis, n2 vai receber um segundo valor que será 30. Parei pessoal, tem que pegar de acordo que está no inicial, de acordo com o nosso pseudocódigo. Ok, 30. Aí ele faz a verificação, aqui é ponto e vírgula, tá? E faz a verificação. Se n1 for menor que n2, escreva n1 é menor que n2. Se não, escreva n2 é maior que n1. Você pode também inverter a lógica, né? Se n1 for maior que n2, n1 será maior, e se não, n2 será menor. Vamos fazer dessa segunda forma, tá ok? Então vamos colocar aqui como maior. Vamos lá. Se essa palavrinha if aqui é reservada do JavaScript, tá? Então só vai ser usada para essa situação, tá? Se expressão, como já expliquei na última aula, essa expressão deve retornar um valor que lógico booleano, true ou false. Se caso for verdadeira, se for true, ele vai entrar na próxima linha. Caso for false, ele vai entrar no segundo bloco, tá ok? Então vamos lá, n1 for o que? Maior que n2. Então ele será o que? Como pede o nosso algoritmo, ele mostra que o número é maior. Então vou colocar aqui log, né? Console log, n1, ele é o que? É maior. Vamos deixar só com maior. Aí se não, que é o nosso segundo bloco do if, ele vai ser o que? Logo n1 será menor que n2. Vamos mudar aqui, n1 é o que? Maior que n2. Ok, vamos analisar primeiro o nosso código aqui e verificar. Declarei uma variável n1, n1 recebe 10. Declarei uma variável n2, recebe 30. Então ele faz a verificação. Essa instrução aqui, ela deve voltar um valor verdadeiro ou falso, true ou false. Caso seja falso, ele vai para o segundo bloco, que é o else. Caso ele seja verdadeiro, ele entra na próxima linha, que é o primeiro bloco da instrução. Ok, então vamos lá. N1 é igual a 10, N2 é igual a 30. Então, 10 é maior que 30? Não. Se a resposta for não, então aqui vai retornar o que? O valor false. Então, sendo falso, ele vai passar para esse segundo bloco, tá? Ele não vai entrar nesse bloco aqui. Ele vai acabar entrando nesse else.
tá ok? Caso essa afirmação aqui dessa instrução for verdadeira, ele ignora esse segundo bloco e entra na linha 5. Ok, nesse caso aqui ele vai entrar na linha 7, né, no segundo bloco, que é o else. A N1 será o que? Menor que, ou N1 é menor, né? Será não, é menor que N2. Ok, e se eu colocar o número 30? Agora mudando, né, para poder ver como existe outros meios. N1 é o que? Menor que N2, mas ele não pode ser menor, ele é igual. Então aqui nesse caso, como já resolvemos o exercício, né, que nesse caso aqui, eu vou dificultar mais um pouco. E se ele for igual? Como é que nós vamos resolver esse problema, né? Já respondi o exercício, agora aqui é viajando na maionese, brincando um pouco com o script. Então, se ele for igual, como eu vou resolver esse problema? Bom, eu aumento mais um bloco de instrução. Eu coloco o que? Fecho o if, o primeiro if aqui, ó, esse primeiro bloco eu fecho ele com esse cocheto e acrescento um else if. Então essa instrução e abre aqui novamente um cocheto. Automaticamente, como eu já tenho aqui, ele já vai fechar o meu else if. Então, se não se, né, em português. Eu vou colocar o que aqui? Se ele for o que? N for maior, ele entra nessa instrução. Se não, se ele for N for menor que N2, ele vai fazer o que? Ele vai pegar, N junto aqui, ó. Ele vai pegar essa linha e trazer para cá. Se não, ele vai ser o que? Se não, ele não segue nem o primeiro princípio, nem o segundo princípio, ele vai ser o que? Igual. N1 é igual a N2. Vamos verificar aqui novamente. Nós já resolvemos o exercício, aqui é só aumentando o nível de dificuldade do exercício, tá? Pode ver que não tem aqui essa estrutura aqui no nosso pseudocódigo, tá? Vamos ver aqui. N1. Se N1 ou if N1 é maior que N2, aí eu respondo para o meu cliente, meu usuário, que N1 é maior do que N2. Else if N1 for menor que N2, N1 é o que? É menor que N2. Aí se não for nenhuma das duas, só pode ser o que? Igual. N1 é igual a N2. Nesse quesito aqui, N1 recebe 30 e N2 recebe 30, então ele vai fazer a verificação. Essa expressão aqui deveria voltar o que? Verdadeiro para entrar nessa linha. Mas no caso, como N1 é igual a N2, então aqui vai retornar falso. Então ele passa para onde? Para a segunda linha, segundo bloco, que é esse bloco aqui, ó. Ele passou para esse segundo bloco. Aqui ele faz a verificação novamente. Ele verifica se essa instrução é verdadeira. N1 é menor que N2? Não, é igual. Então ele aqui vai retornar falso. Sendo falso, ele passa para esse terceiro bloco aqui. E esse bloco aqui é o que? Não tem nenhuma verificação. Logo, se não tem nenhuma verificação, a resposta dessa questão aqui, ela será essa, né? Vamos ver. Bom, N1 é igual a N2. Bom, era só para dificultar mais um pouquinho a nossa carga de exercício. Então vamos lá, vamos passar para o segundo exercício. O segundo exercício diz assim: escreva um programa em que receba um inteiro e diga se é par ou ímpar. Quando existir a palavra aqui, escreva um programa que receba, nós já vamos introduzir o que? O valor, como eu coloquei aqui, ó, tá? Então não vamos precisar declarar uma variável que não seja constante, tá? Vamos aproveitar N1. N1 vai receber um valor qualquer, 55. Não, no caso aqui, deixa eu ver aqui no nosso português estruturado, ele recebe 10, tá ok. Eu estou ficando um pouco cego, não tem nada lá. Aí então vamos ver aqui, N1 é igual a 10, então vamos fazer a verificação if, né? Se if N1 lembra do resto da divisão, né? Ele faz a divisão e traz o resto, né? O mod, que é o módulo, né? O mod, a gente pronunciamos assim mesmo, tá? MOD, mod, tá? Que seria o módulo. Então, ele vai fazer a divisão por 2 e retornar o que? O resto. Se esse resto for igual a quanto, pessoal? Se esse resto for igual a 0,
igual a 0. Então N1 é o que? N1 é par. Então nós temos aqui logo, console logo, então N1 é o que? N1 é par. Bom, caso isso não seja verdade, essa instrução toda aqui não seja verdadeira, né? Ou não seja verdadeira, o que ele pode ser? Ele só pode ser 2, ele é binário, ou ele é par ou ele é ímpar. Então ele é o que? Ele vai ser ímpar. Então como é que eu coloco aqui? Eu coloco o que? O senão seria else, né? Seria senão, né? Ele vai responder para mim que logo o N1 será o que? N1 é ímpar. Então nós temos a resposta. Vamos ver o que ele vai responder para a gente. N1 é par. Se eu colocar o valor 11 aqui, ele vai ser o que? Ímpar. Bom, eu posso escrever esse código diferente. Pessoal, já respondi ao nosso exercício, mas vamos aumentar a dificuldade do nosso código, ou então melhorar um pouco o nosso código, teoricamente. Posso mudar a estrutura desse código? Sim, posso. Por exemplo, aqui eu tenho uma resposta. Essa resposta não está visível ao meu olho, né? Eu não sei que resposta é essa. Eu sei que ele vai retornar um valor e após retornar esse valor ele vai prosseguir comparando a nova instrução. Então temos duas comparações. Posso mudar isso? Posso colocar aqui, por exemplo, aqui resp. Resp vai ser o que? Const resp vai receber o resultado de que? Do meu módulo, tá? Do meu mod. Então vai situar o que? Mudou alguma estrutura do código? Não, ficou melhor interpretado. Porque se uma pessoa que não tem muito conhecimento em JavaScript, ele vai entender que aqui existe um cálculo qualquer, tá? E está sendo o que? Armazenado nessa variável. Daí então vai ser o que? Seguindo para esse processo do if else, né? Aonde tem uma expressão e essa expressão deve voltar verdadeiro ou falso. Ok, então seria o que? Melhor legível ao olho humano, tá ok? Então temos essas duas formas de fazer, tá ok? Posso colocar direto? Sim, pode colocar direto, tá? Vai o que? Diminuir a quantidade de código, tá? Isso não quer dizer que é a melhor forma de fazer? Não. O nosso código ele deve ser o que? Legível para quem vai fazer manutenção, tá? Então, dependente do grau de conhecimento da pessoa que vai fazer manutenção nesse código aqui, eu colocando essa informação aqui, deixa eu voltar aqui, Ctrl Z, colocando dessa forma aqui, pode ser que a pessoa não entenda essa expressão aqui. Aqui existe aqui uma divisão com um retorno, sendo a resposta o retorno da divisão, e depois com esse retorno ele vai fazer o que? Vai comparar os dois lados. A mesma coisa que eu faço o que? Isso aqui. Eu posso fazer isso aqui também para melhorar. Vai mudar alguma coisa no meu código? Não, não vai mudar, tá? Então isso quer dizer que no olho humano, aqui nós temos o que? Nós temos dois parênteses. Então vamos resolver primeiro o parênteses que está dentro para resolver o que? O parênteses que está fora. Então seria o que? Também melhor legível, tá? Então mais legível do que isso, impossível sendo essa forma aqui. Bom, explicado, vamos passar para o nosso próximo exercício. Ok, comentei, vamos passar para o próximo exercício, para não demorar muito. Então temos aqui um algoritmo para fazer da seguinte forma. Ok, então diz assim, para doar sangue é necessário ter entre 18 e 67 anos. Faça um algoritmo que diga se a pessoa pode doar sangue ou não, né? Então vamos aqui criar esse nosso script. Nós temos aqui o nosso pseudocódigo, vamos só transportar para o nosso JavaScript. Então como é que vai ser? Eu vou criar uma constante, por quê? Porque não vai ter mutação nessa variável, né? E ela vai se chamar o que? N1. E ela vai receber um valor qualquer. O valor seria uma idade, né, para ser comparado. Então vamos botar 10. Vamos voltar para o 10 como está no nosso algoritmo. Depois nós mudamos. N1 recebe 10, então fazemos a verificação. Se, né, ela quer saber o que? Ele quer saber. Então ele vai fazer a verificação e essa verificação nós vamos usar o que? Operadores lógicos, né? Então vamos verificar que N1 ele deve ser o que? Maior ou igual o que? A 18, tá? Que é o que pede lá no nosso exercício. E também ele deve ser o que? Menor, né? N1 deve ser menor ou igual a 67.
Ok, se caso isso ocorrer, nós vamos escrever para ele, né, se caso toda essa expressão aqui for verdadeira, logo ele entrará na linha 19, tá? E vai escrever para o usuário que pode doar sangue. Não é vampiro, mas pode doar sangue. Caso essa expressão por completo seja o que? Falsa, então ele não pode o que? Log não pode doar sangue. Ok, então ele não pode doar sangue. Vamos verificar o que aconteceu. Não pode doar sangue, por quê? Porque tem 10 anos de idade. Pessoal, podemos mudar essa estrutura? Podemos. Eu vou comentar ela aqui dessa forma aqui e vamos fazer uma análise um raciocínio mais interessante. Vamos ver aqui, ó. Eu já respondi o exercício, tá? Isso aqui eu só estou implementando de outra forma que pode ser feita sem usando apenas um operador. Tá vendo que eu estou usando dois operadores, né? Maior ou igual, menor ou igual. Vamos usar apenas um operador. Lembra que aqui, só reforçando aqui, deixa eu comentar aqui e descomentar aqui. Lembrando que aqui tem um ou aqui no meio, tá vendo? Ou, tem um ouzinho aqui, ó. Ou. N1 deve ser o que? Maior ou igual. Ele faz duas verificações. O que eu quero fazer é o seguinte, é remover esse ou do meio, tá? Então vamos lá. Vamos remover esse ou do meio aqui. Como que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma. Qual que é o valor mínimo para a pessoa doar sangue? Então ela deve ser igual ou maior que 18. N1 então, ele vai ser o que? Maior que qual número? Qual número é menor de 18? 17. Então, se eu colocar qualquer valor que seja maior do que 17, qualquer valor, né? Só tem um no caso, né? Então seria o seguinte, vai ser o que? O 18. Então 18 é igual ao que pede no exercício? Sim, é a idade limite, a idade limite base para a pessoa doar sangue. Então eu vou usar o que? Um valor menos. O valor menos seria o que? 17. Então N maior que 17 e comercial N1 será o que? Menor que 67. No caso aqui seria o que? Igual ou menor. Então eu vou colocar o que? Qual o número maior seria o que? 68. Então qual o próximo número base? Menor que 68, 67, que é o que pede o exercício. Então eu eliminei o que? Uma verificação dupla, né? Aqui eu estou fazendo o que? Uma comparação maior ou igual, e aqui não, eu só estou fazendo uma única comparação. Isso vai tornar o seu código um pouco mais limpo e também vai se tornar, teoricamente, por fazer apenas uma comparação, o seu código também mais rápido, tá ok? E vai mudar alguma influência? Não, por quê? Vamos fazer o exemplo aqui, ele tem 18 anos, que é a idade básica, então ele vai fazer o que? Pode doar sangue. Tá vendo? Nesse caso aqui eu vou comentar e vou descomentar outra. Vai mudar alguma coisa? Não, vai manter o que? A mesma lógica. É claro que aos nossos olhos, quando aparece aqui, não vemos diferença nenhuma, né? No tempo. Mas teoricamente temos o que? Temos duas comparações. Quebramos para uma comparação. Temos do lado B, do lado direito da nossa expressão, nós temos duas comparações, quebramos apenas para uma comparação. Então, assim, evitando problemas. Na mente do ser humano, isso aqui é viável? Sim, quando a pessoa for ler isso aqui, ele pode interpretar de forma errada. Mas como? Provavelmente a pessoa vai estar com a documentação em mãos, então ele vai compreender o que está aqui. Só explicando novamente esse if else aqui, tá? Eu declaro uma constante, tá? Uma variável constante que recebe o número 18. Ele fez uma verificação aqui. Esse if faz uma verificação dessa instrução. Essa instrução deve retornar verdadeiro ou falso. Caso retorne verdadeiro, ele entra na próxima linha. Caso retorne falso, ele passa para o segundo bloco do if, que é o else. O que diz essa expressão? Nós analisamos ela, nós temos o que? Uma expressão, né? Duas expressões e temos o que? Um e comercial, dois e comercial. Esse dois e comercial é o que? É o AND, né? É o operador lógico. E A é igual a B e B é igual a C. Então ele está afirmando que essas duas instruções
que o i tá no meio, está dizendo que é verdadeira. Então, para a expressão i, o lógico, o i, que é o AND, ser verdadeiro, os dois lados devem ser o quê? Verdadeiros. Então aqui ele faz a verificação aqui, N1 é maior que 18? Sim, é maior, então isso aqui é verdadeiro. Aí para esse conjunto todo dessa expressão ser verdadeira, ele vem aqui, AND, se N1, if N1 maior que 17, AND N1 menor que 68. 18 é menor que 60? Sim, é menor. Então ele vai fazer o que? Vai retornar true, um valor booleano que vai entrar nessa linha, fazendo com que a resposta seja posse de doar sangue, tá? Então, pessoal, essa aula ficou um pouco extensa. Espero você na próxima aula. Qualquer dúvida, poste aí pra gente e até mais.